Fala rapaziada, vamos começar aqui mais uma aula de matemática 1 e hoje a gente vai ver um pouco de fatoração, tá? Então a gente vai pegar, conhecer esse conteúdo de fatorar, a gente vai aprender a fatorar algumas expressões algébricas, ok? Antes eu queria fazer alguns exercícios a mais do conteúdo da aula passada, então vamos lá. Vamos lá. Qual o resto da divisão de 2 elevado a 2015 por 5? Tá? Então a gente vai ter que pegar 2 elevado a 2015 e dividir por 5. Só que você vai fazer isso, você vai pegar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 2015 vezes, você não vai fazer isso. Sabe por que você não vai fazer isso? Pega seu celular e sua calculadora e coloca aí 2 elevado a 20. Coloca 2 elevado a 20. Você vai ver o tamanho do número que vai ser. Eu vou até fazer aqui também. 2 elevado a 20. Dá 1 milhão. Mais de 1 milhão, né? Dá 1.048.576. 2 elevado a 20 dá 1 milhão. A 20. E aí, depois elevado a 21, vai ser 1 milhão elevado a vezes 2. Que já vai dar 2 milhões. E assim vai, e assim vai. E vai ser um número gigantesco. Deixa eu ver se tem como. Eu acho que 2015 dá erro. No meu celular dá erro. 2015 dá erro. Então você não tem como. Você não vai fazer. Tá? Então o que a gente tem que fazer nesse caso aqui? Bom, você vai pegar e você vai olhar assim. Bom, 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. Elevado a 4 é 16. Elevado a 5 é 32. Você já entendeu. Você vai fazer uma sequencinha. Tá? O que a gente consegue reparar aqui? Ó? Olha bem, hein, cara. Ó, você tem... Aqui termina com 2. Aqui termina com 2. Aqui termina com 2. Aqui termina com 4. Aqui termina com 4. Aqui termina com 4. Aqui termina com 8. Aqui termina com 8. Aqui termina com 8. Aqui termina com 6. Aqui termina com 6. E aqui termina com 6. Sempre vai ser assim? Sim, sempre vai ser assim. O número aqui do lado seria 2 elevado a 13. Vai terminar com 2. Por quê? Porque aqui ó, termina com 6. Quando você multiplicar, 6 aqui vai dar 12. Então vai ficar um 2 embaixo e vai subir um lá. Então vai ficar com 2. Depois vai multiplicar, vai ficar 4. E assim sucessivamente. Então, o que a gente tem que verificar? Deixa eu apagar tudo. A gente tem que verificar aqui uma certa periodicidade, né? A gente tem um período formado aí. A cada 4 se repete, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Aí repete. 1, 2, 3, 4. Repete. Era 2. Virou 2 de novo. Era 4. 1, 2, 3. No quarto se repete. Então a cada 4 você vai ter o último número se repetindo. Ok? Que é o que eu mostro aqui. Cada 4 você repete. E aí a gente vai ver uma coisa. Se é a cada 4, significa que no 4 acontece uma coisa especial. Que a gente vai ter 4, aqui depois 8, depois 12, depois 16, depois 20. Então a gente vai sempre adicionando 4. Então aqui embaixo a gente tem múltiplos de 4. Então deixa eu ver qual que é o próximo negócio, beleza. E aí então a gente tem que fazer o quê? Bom, perceba, tá? Se eu pegar aqui então o meu 4 e dividir por 4, eu vou ter um resto zero, tá? Porque 4 dividido por 4 é 1 e não sobra nada. 8 dividido por 4 é 2, não sobra nada. 12 dividido por 4 é 3, não sobra nada. Agora, 5 dividido por 4 é 1 e sobra 1, tá? 9 vai ser 8. 9 dividido por 4 vai ser 2 e sobra 1. Ok? Então sempre aqui em cima vai sobrar 1. Sempre aqui embaixo vai sobrar 2. Sempre aqui nessa linha vai sobrar 3. Tá? Então o que a gente tem que saber? O que a gente tem que ver aqui? A gente tem que ver qual vai ser a linha que está o 2015, em qual linha dessas ele vai estar, que aí dessa forma a gente consegue ver se termina com 8, ou termina com 2, ou termina com 4, ou termina com 6, certo? Por que a gente vai ter que ver se termina com 2, 4, 6, 2, 4, 6 ou 8? Vamos lá. Ó, a gente vai dividir por 5, ok? Dividir por 5 ou múltiplos de 5, tá? Quando os múltiplos de 5, ou eles terminam com 5, ou eles terminam com 0, ok? É assim que funciona. Então, quando você dividir um número por 5,
Ou o resto vai ser, você tira 5 daqui, ó, você tira 0 daqui, o resto de qualquer divisão aqui vai ser 2, sempre. 2 aqui não dá nem para dividir, já é resto 2. 32 aqui, ó, dá 6, que dá 30 e sobra 2. 512 vai dar 510 e sobra 2. Então nessa linha também, tudo que você divide por 5 vai sobrar 2. Nessa daqui, tudo que você dividir por 5 vai sobrar 2. Nessa daqui, na terceira linha, tudo que você dividir por 5 vai sobrar 3. Porque o final de um número múltiplo de 5 ou é 5 ou é 0. No caso aqui, eu consigo fazer um 5. 8 menos 5, 3. Aqui vai ser o final 5, vai ser 125, meu múltiplo de 5. O resto vai ser 3. Aqui vai 2045, o resto vai ser 3. Tá? E a mesma coisa acontece aqui. Aqui vai ser 15, o resto vai ser 1. 255 também é um múltiplo, vai sobrar 1. 4095 é múltiplo, vai sobrar 1 também. Ok? Então o que a gente tem que ver? Primeiro, a gente tem que ver em que linha que vai estar o número que é 2 elevado a 15, em qual dessas linhas. Sabendo as linhas, a gente vai saber qual que é o último número. Sabendo o último número, a gente sabe qual vai ser o resto, porque o resto de 5 sempre é. Porque o múltiplo de 5 sempre é 0 ou é 5. Então o resto vai ser só a gente fazer a diferença. Tá? Então a gente pega 2015 e divide por 4 de novo. Por quê? Porque aqui a gente vê que tudo se repete 4 vezes. A cada 4 isso aqui se repete. Tá? Então, quando eu dividir por 4, se eu tiver um resto 0, significa que o número pertence a essa linha daqui. Ok? Se for um resto 3, pertence a essa linha aqui. Se for resto 2, pertence a essa linha. Se for resto 1, vai pertencer a essa linha aqui. Então, 2015 dividido por 4, bota na chave ali, vai dar 5, que dá 0, porque 5 vezes 4 é 20. Abaixou 1, qual que é o número que 1 dividido por 4 é quanto? Tá? É 0. Tá? Por quê? Porque 0 vezes 4 dá 0, e aí eu consigo subtrair ali. Então eu tenho o resto 1, desce 5, 3 dá 12 e sobra 3. Se sobra 3, significa que pertence a essa linha daqui, ok? Essa linha aqui, tá? Então o número termina com certeza com 8. Então, dessa forma aí, a gente pode dizer, né, a gente pode afirmar que o resto da divisão é 3. Ok? Certo? Continuando então. Aqui segue no mesmo pensamento. Então agora que você já sabe fazer, tente fazer aí. Ok? Vamos lá. Qual que é a letra aí da sequência A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, D, C, B, A. Então, ó, o que está acontecendo aí? Ó? A letra de posição 2005. Tá? Então, a gente tem A, B, C, D, E, D, C, B. Depois, começa a repetir. A, B, C, D, E, D, C, B. Então, o que está acontecendo? Na verdade, ele começa com A, B, C, D, E e depois ele volta. Ó, A, B, C, D, depois ele volta D, C, B, A. Aí começa de novo. A, B, C, ok, você entendeu. Certo? E aí, ele quer saber dessa sequência aqui, qual que é a letra que tem posição 2005, tá? Então, o que você vai ter que fazer aqui? De novo, vamos numerar posições. De novo, acontece uma periodicidade. Então, a gente tem a letra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui a gente vê que se repete de 8 em 8. A sequência é de 8 em 8. Então, o que você acha que a gente deve fazer? Vamos lá. Se a gente pegar esse 8, vamos supor que a gente quer esse B aqui. Se a gente pegar esse 8, dividir por 8, vai dar resto 0, ok? Então, resto 0 é B. Se eu dividir aqui, tá? Vai dar resto... aqui vai dar resto 7, ok? Se der resto 7, é C. Se der resto 6, é D. Se der resto 5, é E, tá? Se você não conseguir enxergar isso, pensa aqui na linha de baixo. Pega o 16 e divide por 8. Quanto que dá? Dá 2. 16 dividido por 8 dá 2. E não sobra nada. Então, resto 0 é o B. 15 dividido por 8 dá 1 e sobra 7. Então, resto 7 vai ser o C. Da mesma forma aqui que o resto 3 vai ser o C também, tá? Então, o B, o C e o D,
eles têm 2 vezes mais chance de aparecer, ok? Então, vamos lá. Por que eles têm 2 vezes mais chance, né? Porque se o resto for 2, 3, se o resto for 2, 3, 4, pode ser B, C, D. Se o resto for 6, 7, 8, também pode ser B, C, D, né? DCB, na verdade, no caso. Então, vamos lá. A gente pega 2005, divide por 8. Vai dar 2 aí, a gente pegou o 20, né? E aí vai dar 16. 16 e 20, para chegar no 20, 4. E aí desce 0, que vai dar 5. E aí dá 0. E de novo, abaixa 5. 5 dividido por 8, 0. Que aí sobra 5. Ok? Então, a gente sabe que a letra está na posição 5. Então, a letra é a letra E, que na alternativa também, ainda bem, é a letra E. Certo? Continuando, então. Fatoração. Agora sim, a gente entra no conteúdo de fatoração. Vamos lá. Fatoração por agrupamento. Primeiro, o que é essa fatoração? A gente vai transformar coisas em fatores, ok? Então, o que é um fator? Fator é uma multiplicação, tá? O fator são as partes da multiplicação. Vou exemplificar, vou mostrar já e você já vai entender. Aqui a gente tem uma soma, tá? AX mais BY mais AY mais BX. Então, a gente tem um monte de letrinhas aí. Tá? Lembrando que A é um número desconhecido, X é um número desconhecido, B é um número desconhecido, Y também é um número desconhecido. Tá? Então a gente tem esses números aí. E a gente tem uma soma de números. Tá? Uma soma. Eu quero transformar numa multiplicação. Por que você vai querer transformar numa multiplicação? Porque às vezes, em alguns casos, é conveniente que a gente tenha uma multiplicação. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa, vamos deixar tudo que é A junto. Ok? Ó, então aqui eu juntei os A's, juntei os B's. Ok? Você poderia também ter juntado X e depois Y. Ok? Como está junto aqui, ó. Aqui está junto os Y's e depois você juntava os X também. Mas enfim, vamos juntar o A. Aqui tem A vezes alguma coisa, A vezes alguma coisa. E aí, lembra, se você lembra, precisa lembrar, o que a gente consegue fazer aqui? A gente consegue aplicar a distributiva, ok? A gente consegue aplicar a distributiva não, o contrário da distributiva, né? A gente vai colocar esse A em evidência, porque ele aparece nos dois. Então eu posso escrever isso aqui dessa forma, tá? Então, ó, lembra, o que acontece aqui? A vezes X vira AX, mais, deixa eu apagar e mostrar com cores que fica melhor. Ó, A vezes X, AX. E A vezes Y, AY. E qual que é o sinal que eu carrego, né? Vai ser o sinal que já estava lá dentro. Ok? Então, isso aqui é isso, da mesma forma que isso é isso aqui, tá? Vice-versa. E também a gente pode colocar o B em evidência, ok? Então, BX, ficou BX aqui. BY, BY aqui. E qual que é o sinal que eles carregam? Eles carregam esse sinal aqui, esse sinal aqui, tá? E agora? Agora, se você olhar bem, a gente tem outra coisa para colocar em evidência aí, tá? O que a gente tinha feito antes? O que a gente fez antes? A gente pegou o que estava somando e colocou o que tinha em comum em evidência. Então, o que está somando aqui? Eu tenho isso aqui somando com isso daqui. O que eles têm em comum? Eles têm em comum isso daqui, o x mais y. Então, você pega o x mais y e coloca em evidência. E aí a gente chega na fatoração por agrupamento. Então, quando você der de cara com isso daqui, você sabe, sim, é isso daqui. Tá? Sempre vai ser isso aí. Tá? Esse movimento aí pode parecer um pouco confuso, ó, mas a gente fez a mesma coisa. Essa passagem aqui é igualzinha a essa passagem aqui. Tá? Não muda nada, é igual. Perceba. Tá? A gente pegou o x mais y, colocou em evidência e depois pegou A e somou com B. Então, o x mais y era comum aos dois, colocamos em evidência e aí, então, somamos A mais B e multiplicamos. Ok?
Então, ó, faz o reverso. Pega isso aqui, multiplica por A. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. Depois você vai somar isso daqui. Nossa, quanto rabisco. Isso daqui. E você vai ter isso daqui. Ok? Então, isso aí é a primeira fatoração, por agrupamento. Você está agrupando todo mundo. Ok? E dá para ver isso aí visualmente. A gente tem isso daqui. São as áreas desse retângulo aí, tá? Então, aqui a gente tem a dimensão A e a dimensão X. Então, a gente tem AX, BY, ó, AX, AX, BY, BY, AY, AY e BX, BX, ok? Então a gente pode tanto somar as áreas, como a gente pode pegar um lado, esse lado aqui, ó, isso daqui, e multiplicar por isso daqui, tá? Que é isso daqui. Ó como a gente consegue encontrar a área do mesmo jeito, certo? Outro tipo de fatoração é o quadrado perfeito. O quadrado perfeito a gente tem essa soma daqui e aí a gente fatora, a gente cria fatores dessa forma aqui. Ó. Eu vou transformar esse 2AB em AB mais AB. Tá? Se eu tenho 2AB, na verdade eu tenho um AB e outro AB. Então é uma soma. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar em evidência o que eu posso colocar em evidência. Então aqui, ó, esse A eu coloco em evidência. E aí, se você aplicar a distributiva aqui, você vai chegar nisso aqui de cima. Então, isso daqui, ó, é o que está aqui em cima, A ao quadrado mais AB, mais, fiz aqui, coloquei o B em evidência, então é o mesmo processo. E aí, de novo, vamos colocar AB, A mais B e A mais B em evidência novamente. E aí vai ficar dessa forma, então eu tenho uma coisa vezes ela mesma. Então, nada mais é do que A mais B ao quadrado. E aqui também, de novo, a gente consegue enxergar isso daí, ok? Olha bem, aqui eu tenho A ao quadrado, podia ter colocado ali dentro, né? Aqui eu tenho A ao quadrado, aqui eu tenho B ao quadrado, e aqui eu tenho AB, e aqui eu tenho AB, tá? Nada mais é do que A mais B vezes A mais B. Essas áreas aqui, A mais B vezes A mais B, A mais B ao quadrado, que é exatamente o que está escrito. Continuando aí, a gente tem o quadrado da diferença, tá? Que é dado dessa forma aí, se você ver, é a mesma coisa. A única coisa que muda é que tem esse sinalzinho de menos aqui e a gente faz do mesmo jeito, tá? Então a gente vai ter aqui A ao quadrado menos AB, tá? Então eu só abri isso daqui, lembrando, ó, menos, 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 tá? Eu tinha duas coisas negativas, então eu tenho duas coisas negativas. E a gente coloca em evidência o A novamente, então A menos B aqui. No mesmo processo, igualzinho o outro, tá? Só que aqui eu fiz um truque, tá? Se você ver aqui, ó, eu coloquei o que em evidência? Eu coloquei menos B em evidência, tá? Então eu coloquei menos B em evidência. Se eu colocar menos B em evidência, significa que menos B vezes A dá menos AB, tranquilo. Se eu coloquei menos B em evidência, tem que ser menos B aqui dentro, tá? Então vai ficar menos B vezes menos B, que vai dar B ao quadrado, ok? Só tem esse truque, esse truquezinho. E aí depois a gente junta, coloco o A menos B em evidência, multiplico, e duas coisas iguais multiplicadas, a gente tem A menos B ao quadrado, ok? E aí, dá para ver geometricamente assim, do mesmo jeito, só que aí no caso aqui, o A inteiro é esse Azão aqui, o quadrado inteiro, ok? E aí como que funciona aqui na verdade, né? Qual que é a diferença que tem? Aqui, ó, a gente tem que esse quadrado aqui, que está o pontilhado, é A menos B ao quadrado, aí até aí tranquilo. Só que como isso aqui é definido, ó, então vamos lá, ó, A, eu tenho menos 2AB, então o que é AB nesse caso? AB não é isso daqui, não é esse pedaço pequeno aqui, tá? Isso aqui não é AB. AB agora é A, ó, A vezes B, tá? Então é esse retângulo inteiro aqui, ó, isso inteiro aqui é AB. E aí eu tenho AB aqui também, tá? Então, ó, veja bem, eu peguei o meu quadrado inteiro, que é A ao quadrado, tirei 2AB, então eu tirei esse retângulo e esse retângulo.
Ou seja, se você ver, eu tirei esse quadradinho 2 vezes. Tá? Eu tirei ele 2 vezes. Então eu tenho que recompensar ali. Então eu recompenso aqui, eu coloco ele de volta. E aí vai ficar, na verdade, somado aqui, vai ser como se eu tivesse tirado essa área só uma vez. Então vai sobrar só essa área tracejada. Ok? Dessa forma aí, essa demonstraçãozinha geométrica. Fechou? E aí, diferença de quadrados. Tá? A diferença de quadrados, como vocês podem ler o nome, a gente vai ter dois números quadrados subtraindo entre si. Então eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado. Então eu tenho uma diferença entre quadrados. Tá? Que nada mais é do que, na verdade, isso daqui. O que eu fiz aqui? Né? Da onde veio essas coisas aqui? Ó? Se você ver bem, ó, eu tinha a ao quadrado menos b ao quadrado. Tá? E aí eu estou colocando a b e estou tirando a b depois. Tá? E tem uma pequena artimanha aí, tá? Porque isso aqui se anula. Tá? Então não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum fazer o que eu fiz. Se você ver bem, se esses dois aqui se anulam, então continua sendo a ao quadrado menos b ao quadrado. Mas por que eu faço isso? Para eu conseguir colocar de novo em evidência. Se você viu, eu fiz a mesma coisa que eu fiz no outro exercício. Aqui ó, eu coloquei o menos b em evidência. Menos b vezes a positivo vai ficar menos ab. Menos b vezes b positivo vai ficar menos b ao quadrado. E aqui fica mais simples de você ver. Então eu coloquei o a em evidência, aqui eu coloquei o b em evidência. E aí agora a gente pode colocar a mais b em evidência, ficando a mais b vezes a menos b. Então sempre que você vê isso daqui, você pode transformar nisso daqui sem problema nenhum. Então a gente está fatorando, estamos transformando o que era uma subtração em um produto. Tá? Isso aqui são fatores do meu produto. E aqui a gente consegue ver novamente demonstrado aí. Ok? A gente tem um quadrado, depois a gente tira um quadradinho, como vocês podem ver. Ó, eu tinha a ao quadrado e estou tirando b ao quadrado. Se eu estou tirando b ao quadrado, nada mais é do que eu ter isso daqui. Ok? Cubos perfeitos. Aí já não dá mais... Na verdade dá para desenhar, só que aí fica um pouquinho mais complicado. Tá? Então eu só vou mostrar as fórmulas e a gente já vai para alguns exercícios aí. Tá? Então eu tenho a mais b ao cubo vai ficar a mais b vezes a mais b ao quadrado. Tá? O que eu fiz aqui? Nada demais. O que era a ao cubo eu transformei em 1 vezes ele duas vezes. Tá? Isso aqui vezes isso aqui vai dar o cubo. E aí eu vou ter a mais b vezes. O que é isso daqui? É o que eu abri lá. Tá? Vamos lá, e a gente tem uma pequena artimanha. A gente já viu esse fator aqui, a gente acabou de ver. Tá? A soma, o quadrado da soma. Ok? Dá um quadrado perfeito. O que a gente fala sempre? A gente fala que dá um quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Então, sempre vai ser assim. Tá? E aí a gente desenvolve desse jeito aqui. O que eu fiz aqui? Tá? O que é esse monte de número? A vezes a ao quadrado vai dar a ao cubo. A vezes 2ab vai dar a ao quadrado b. A vezes b ao quadrado vai dar ab ao quadrado. B vezes a ao quadrado b. B vezes 2ab, 2ab quadrado. B vezes b ao quadrado, b ao cubo. Junta tudo que dá para juntar. Como assim? 2a quadrado b e eu tenho 1a quadrado b. Então eu vou ter 3a quadrado b. AB quadrado e eu tenho 2ab quadrado. Então eu vou ter 3ab quadrado. Então toda vez que você tiver o cubo de uma soma aqui em cima, como está escrito aqui, cubo de uma soma, a gente vai ter isso daqui. O cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. E você precisa decorar essa fórmula? Não, tá? Não decora. O que você precisa decorar? Nada dessa aula aqui, na verdade, você precisa decorar. Você só precisa entender de onde vem e como funciona, porque vai ser útil. Mas, ó, como você pode ver,
o jeito que a gente saiu daqui e chegou aqui. É difícil? Não, você só não pode se perder, mas não é difícil. Ok? Então a gente só vai multiplicando e você vai fazendo a conta, chega aqui rapidinho, tá bom? E aí, aqui eu errei o sinal, aqui é menos, tá? Então aqui é menos. Coloquei errado, hein? É menos. E aí segue o mesmo processo, você consegue demonstrar aí, tá? Se você quiser demonstrar, você consegue demonstrar e ver como chega. Mas se você ver aqui, é as mesmas coisas, ó. A ao cubo. 3a quadrado b, 3a quadrado b. Só muda o sinal, negativo. Mais 3ab quadrado, mais 3ab quadrado, menos b ao cubo. Ok? Então só mudou o sinal, o formato aí das coisas é o mesmo. E depois a gente também tem a soma e a diferença dos cubos. Ok? A soma e a diferença dos cubos vai se dar dessa forma aqui. Então, ó, soma de cubo é isso daí. Como que funciona? Tá? Eu estou somando cubos aqui, ok? Vai ser desse jeito aí, tá? Então eu vou ter uma soma e depois essa multiplicação aqui, tá? I ao cubo menos b ao cubo, ok? E aí fica dessa forma aí, certo? Por hoje, então, é só. Depois amanhã a gente faz uns exercícios aí, fechou? E aí a gente se encontra logo mais, beleza? Então, rapaziada, então por hoje é só, esse conteúdo aí tranquilo aí. E amanhã a gente faz uns exercícios e aí fechou esse negócio de fatoração, beleza? Então, fiquem em casa, ok? Estudem um pouco. Se quiser, faz um exercício já, faz alguns exercícios, que amanhã a gente vem com outros exercícios, tá bom? Então, fiquem em casa. Sobre os exercícios. Continua tudo no mesmo lugar. Ok? Lá no Drive, entra lá, vocês conseguem ver o material, vocês conseguem ver esse conteúdo. Beleza? E é isso aí. Qualquer coisa pode me mandar uma mensagem sobre os exercícios aí, respondo tranquilamente. Por hoje é só, tá? E fique em casa, se você pode, tá? Aproveite para estudar, aproveite aí para colocar as coisas em dia. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pela atenção. Falou!